na divisão. Ah, agora é que foram gravar, tá bom. Eu esqueci. Não, sem problema. É, voltando aqui que eu dei uma pronto. A distribuição das bolsas da CAPES, ela sempre caminhou por um sentido de obedecer às cotas dos programas e às cotas das pró-reitorias, né, que vão direto para a universidade. Mas isso teve uma diferença, e eu vou chegar nela quando a gente chegar no ano de 2020. Mas é importante que vocês saibam isso. Dentro das modalidades de bolsa, a gente tem as cotas por programa, as cotas por pró-reitoria e as bolsas empréstimo. É isso que a gente tem de novidade depois de 2020. Beleza. As bolsas CNPq eu expliquei, né? Tem dois tipos, estudos e pesquisa, abrem-se editais no curso do ano, e o principal edital que injeta bolsas CNPq nos programas, e era nos programas até o último edital, são e voltado para determinadas áreas estratégicas que foram redefinidas também nessa época de 2020, é o programa de bolsas para pós-graduação. Então, tem outros tipos de bolsa que são configuradas como bolsa de pesquisa, mas essas são as principais bolsas de estudos que o CNPq distribui para pós-graduação, né? Porque o CNPq, por exemplo, é responsável pela PIBIC, que é o principal programa de iniciação científica do nosso país, que paga bolsas de estudos para os graduandos. Mas aqui a gente está focado na pós-graduação. Vou entrar aqui nesse histórico, como eu falei, do marco de 2020. Não sei onde cada um estava em 2020, mas com certeza que estava todo mundo vivendo a pandemia, cada um aqui estava pensando, né, o que estava fazendo, passando pelos seus desafios. E no governo, né, e é importante relembrar, a gente vivia sob a perspectiva do governo Bolsonaro, com um MEC que, desde que ele entrou, apontava para cortes e mudanças profundas na estrutura do Sistema Nacional de Pós-Graduação e no sistema de ciência e tecnologia. Nesse momento específico, em 2020, a comunidade científica, todos os movimentos sociais que atuam na área do movimento científico, estavam olhando para uma proposta que a comunidade científica rechaça, que é a unificação da CAPES com o CNPq. Todo mundo olhando para essa pauta, tentando evitar que isso acontecesse, vem a portaria 34 da CAPES e vem a decisão do CNPq, uma nova resolução que aponta uma nova política de aplicação do financiamento das bolsas, que a gente chama das áreas estratégicas, que essa determinação, né, tirou várias áreas estratégicas da possibilidade de receber bolsas de estudos, bolsas de pesquisa, e centralizou especialmente nas áreas das engenharias, nas áreas das biológicas, restando alguns poucos programas, algumas poucas áreas de conhecimento na área das humanidades. Então, esse é o histórico, né? A conjuntura bem rápido do que estava acontecendo em 2020 para todo mundo ficar sabendo aqui. Com o advento da Portaria 34, uma das lutas da NPG na época foi justamente a revogação da Portaria 34. Em 2020, a gente também lutou contra a judicialização da avaliação Sucupira. Para quem não sabe, né, a avaliação quadrienal da Sucupira acontece de 4 em 4 anos. Então, foi 2017, 18, 19 e 20. Em 2020, ela precisava sair, ela foi judicializada e só foi liberada no final do ano passado, né, no início do ano passado, na verdade. O que demorou muito, inclusive, porque o processo de distribuição das bolsas ele é atrelado ao processo de avaliação. Ou seja, você depende da nota do seu programa para você saber, inclusive, para conseguir programar, para conseguir projetar quanto de bolsa o programa vai receber, ou a universidade vai receber, ou até mesmo as cotas de bolsa empréstimo. Essa informação é muito importante, porque sem a avaliação no tempo certo,
Quando saiu a Portaria 34, a Portaria 34 também foi judicializada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, e essa judicialização não gerou a revogação da Portaria 34, que era a nossa pauta. Na verdade, ela gerou um esclarecimento da CAPES e a comunidade científica, no geral, aceitou a Portaria 34. E o que vem na Portaria 34 que mudou? E a opinião da ANPG, a ANPG foi a única entidade que sustentou essa opinião nacionalmente sobre a revogação da Portaria 34, porque ela aprofundou a desigualdade da distribuição das bolsas no nosso país. E essa também é um dado demográfico importante, mas vocês precisam saber. A maioria dos programas 6 e 7 do nosso país estão localizados no Sudeste. A maioria dos pós-graduandos, 60%, não tem qualquer tipo de bolsa. A CAPES ela é responsável por cerca de 30% das bolsas de estudos nacional. E aí vem o CNPq, seguido das fundações de amparo à pesquisa. E essa informação é importante porque a desigualdade no nosso sistema ela é histórica. Isso também guarda relação com o fato de que é no Sudeste, principalmente, né? E aí, com exceção da UNB, que está no Centro-Oeste, da URGS, que está ali no Rio Grande do Sul, mas no Sudeste, a maioria dos programas mais antigos. Então, o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, o Sistema Nacional de Pós-Graduação, ele é pensado prioritariamente a partir do Sudeste. Mas com o andar, né, com aí mais de 50 anos, 60 anos, a gente tem programa de pós-graduação no Brasil inteiro. Então, o que foi refletido há 50 anos atrás não dá conta da necessidade das regiões. Inclusive, quando a gente fala sobre a importância do desenvolvimento nacional e do papel que a gente cumpre também no desenvolvimento regional, né, do desenvolvimento local, quando a gente pensa a importância dos programas e da produção científica para o Estado, para uma comunidade. Então, o sistema não dá conta. Na forma que ele está, não dá conta. E é isso que a gente tem refletido ao longo desses últimos anos, né? Esse é um debate permanente e que já dura há bastante tempo e que, de tempos em tempos, surge uma nova portaria, surge uma nova resolução com uma perspectiva de tentar resolver ou de aprofundar essa desigualdade regional. É importante colocar que essa desigualdade ela não é só extramuros da universidade, ela não é só nacional ou regional. Essa desigualdade também é interna nas universidades. Sobretudo, a gente brinca muito, né? Faz essa conta aí para mim que eu sou de humanas. Ou então, eu não sei desse debate não, porque você que é de humanas, eu sou de exatas. Essa brincadeira, né, que a gente faz já de forma quase naturalizada, ela tem um fundo em como é configurado o Sistema Nacional de Pós-Graduação e de Ciência e Tecnologia. Um fato, as ciências exatas têm mais financiamento do que as ciências humanas. Então, uma brincadeira naturalizada, ela tem um fundo de verdade. E ela tem um fundo de verdade nas estruturas do sistema. Isso também é importante a gente colocar aqui. E aí tem outros debates que é muito bom da gente fazer sobre gênero, sobre raça, sobre como essas bolsas são distribuídas, sobre quem somos na pós-graduação. Já somos maioria de mulheres, por exemplo, enquanto pós-graduandas, mas não somos a maioria de mulheres quando a gente fala das bolsas de produtividade. Então, para vocês saberem aí que tem muito pano para a gente conversar e falar sobre, mas, mais uma vez, vou focar aqui. O impacto da Portaria 34 e da decisão do CNPq de privilegiar, de investir, de financiar as áreas de conhecimento das engenharias e das biológicas e da Portaria 34, que injetou mais bolsas nos programas 6 e 7, tirando, inclusive, a margem de ganho. Porque para você ser programa 3 e 4, você tem uma porcentagem de ganho. Você não vai ganhar mais do que isso de bolsa. E você também não vai perder menos. Tem uma margem aí de uma proporção. Mas os programas 6 e 7, desde a Portaria 34, eles podem ganhar quantas bolsas eles quiserem. E isso gerou um desconforto ao longo dos anos e a ANP já avisou que isso era um grande problema. Como eu falei, a maioria dos programas 6 e 4 não estão no Norte e Nordeste. E assim como não estão nas áreas das humanidades. Isso gerou uma grande distorção na distribuição das bolsas
CAPES, e acabou também gerando distorção na distribuição das bolsas CNPq. A conjuntura atual, e aí eu vou pular de 2020, 2021, tudo isso foi acontecendo, a distribuição foi rolando, e, infelizmente, quem tem mais força e mais peso político para reclamar, para demandar, achou por bem não demandar. A NPG entendeu, mas nós mantemos o nosso pé, mantemos a nossa opinião, defendemos a revogação da Portaria 34 e apontamos o problema que viria se assim fosse aplicado. Seguiu. Com o advento dos resultados da nova avaliação quadrienal, isso trouxe uma alteração na distribuição das bolsas. Quando o resultado sai em 2023, essa distribuição das bolsas já havia sido feita. Então, onde veio dar impacto o resultado da última avaliação quadrienal? Agora, em 2024. E aí eu chego na conjuntura que nós estamos vivendo em 2024. Gente, o orçamento, eu não sei quem acompanhou as mobilizações do ano passado da NPG e da APG, mas o tempo inteiro a gente tem falado sobre a importância de se lutar por orçamento, tanto para a nossa universidade, para o UFRJ, para a gente construir um programa de assistência estudantil para os pós-graduandos, para a gente resolver o problema grave de infraestrutura que a nossa universidade tem, o problema grave que a gente tem de evasão, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Mas também tem a luta do orçamento da CAPES. E a LOA, né, de 2024, isso a gente travou essa luta desde quando era um projeto de lei, nós apontamos e denunciamos que o orçamento da CAPES ele veio menor para 2024 do que em 2023. E, nesse momento, são 200 milhões de reais a menos no orçamento da CAPES. Nesse exato momento, e isso não é alarmismo barato, é para vocês entenderem mesmo a conjuntura que nós estamos vivendo a nível nacional. Nesse momento, a CAPES, se a gente não reverter esse corte, né, essa redução do orçamento, a CAPES não consegue pagar as bolsas de dezembro desse ano. Isso, para nós, é a primeira pauta muito importante, porque quando a gente assumiu a gestão em 2022, nós sobrevivemos, né, lutamos muito e vencemos o calote que o governo Bolsonaro queria imprimir, junto com o Paulo Guedes, que queria impor para a pós-graduação brasileira. Nós vencemos o calote em 2022. E a gente não quer que se repita, porque não faz o menor sentido, inclusive, com o que o governo federal aponta. Se a ciência voltou, se esse é o governo que reivindica a educação, que apoia a educação, que está remontando o orçamento, não pode permitir que haja qualquer tipo de calote, que o orçamento da principal agência de fomento da pós-graduação seja inviabilizado por conta de partidos chamado Centrão, que está exigindo mais dinheiro para emendas parlamentares, para fundo eleitoral, ou qualquer coisa desse tipo. Prioridade é prioridade, é sobre isso que a gente está lutando, e é isso que a gente quer dividir. A conjuntura não é fácil, né? Eu já vi que deu os meus 10 minutos, estou chegando assim, no finalzinho. Só vou pedir um pouquinho de paciência que eu vou falar das pautas, né? A conjuntura não é fácil, a gente briga com muita gente, disputa com muita gente, e a questão orçamentária ela é muito grave. E eu quero gastar um pouco mais de saliva aqui com vocês falando da situação orçamentária, porque é justamente ela que inviabiliza a criação de novas bolsas de estudos e de pesquisa no nosso país. É essa questão orçamentária que inviabiliza que nós tenhamos um novo reajuste de 40%, que é a pauta da NPG. Nós tivemos um reajuste no ano passado, celebramos muito uma vitória depois de 10 anos sem reajuste, mas foi insuficiente. A nossa pauta era 75%, a gente já refez os nossos cálculos com a defasagem inflacionária crescendo 5%, e a gente vai lutar por esses 40%, junto com um mecanismo de reajuste anual das bolsas de estudos, para a gente parar com isso de todo ano ter que ficar falando a mesma coisa, lutando pela mesma coisa e dizendo óbvio, nós somos importantes para a produção acadêmica, científica deste país. Então, esse é um primeiro ponto, por isso que o orçamento é tão importante. O orçamento ele é muito importante para a nossa pauta da universalização das bolsas. Nesse exato momento, os pós-graduandos,
eles não escolhem não ter bolsa porque não querem. Ou, deixa eu refazer a minha frase. O pós-graduando, ele, por vezes, escolhe manter o seu vínculo empregatício único exclusivamente, escolhe até não acumular, pelo simples fato de que para ele é muito melhor continuar no seu emprego, né? No seu trabalho ali, não sair do mercado de trabalho. Porque o valor da bolsa não sustenta. Por vezes, a idade que nós temos, inclusive, a gente é arrimo de família, né? A gente que coloca dinheiro dentro de casa, é a gente que sustenta uma família. Quantas pessoas dependem da nossa bolsa para sobreviver? Se há 50, 60 anos atrás, as bolsas eram apenas um fomento, um auxílio, nesse exato momento, as bolsas elas são condição de sobrevivência para a ampla maioria de nós. Então, o reajuste de bolsas e a universalização das bolsas é um caminho fundamental para que a gente consiga partir, inclusive, de uma concepção que a sociedade nos entenda enquanto trabalhadores que nós somos, porque também nós somos estudantes, a nossa condição é híbrida, não tem problema nenhum sermos estudantes. O problema é que, nesse exato momento, as pessoas usam disso, de sermos estudantes e trabalhadores, para não nos garantir direito algum, nem direito estudantil, nem assistência estudantil, ao mesmo tempo que não garante para a gente direitos previdenciários, não garante uma 13ª bolsa, não nos garante sequer o direito a acesso direto à bolsa. Nesse exato momento, o tempo médio para a pessoa receber a bolsa pela primeira vez, e isso é uma média geral, viu, gente? Né? No programa de cada um vai ser diferente, mas se acontece no seu programa, não se assuste, porque faz parte da situação atual do sistema. A maioria dos pós-graduandos recebe mais ou menos 2 anos de bolsa e recebe quase a partir do 2º ano, quando é doutorado, e depois do 1º ano, quando está no mestrado, recebe só 1 ano de bolsa. Só metade do tempo ele segue com bolsa. Isso é muito grave. Não à toa, a gente denunciou e levou para o processo de construção do Plano Nacional de Educação, que conste como metas da pós-graduação, e a gente vai defender isso também no PNPG, que conste como metas esse crescimento da quantidade de bolsas que viabilize que todo pós-graduando possa receber uma bolsa até o 1º ano da sua pós-graduação. Então, isso também é uma pauta da NPG, que a gente constrói com as APGs, em consonância, né, entendendo e ouvindo a realidade dos pós-graduandos. E essa questão do orçamento, mais uma vez, é fundamental para a redução das assimetrias regionais que eu já falei para vocês. Então, o que isso quer dizer, Natália, com essa distribuição que aconteceu agora recentemente? Programas perderam. Programas tiveram suas bolsas reduzidas, isso é um fato. Nós temos aqui várias pessoas que passaram por isso, vários programas, né, de vários programas que estão passando por isso. Ao passo que vários programas receberam bolsa, tanto na UFRJ quanto nas outras universidades. Não houve corte de bolsas. Inclusive, do ano passado para cá, houve um aumento da quantidade de bolsas disponibilizadas nesses editais, tanto no novo da CAPES, né, nessa nova redistribuição do ano passado para cá, quanto no CNPq. Então, aumentou a quantidade de bolsas, o que não resolveu. E essa também é uma pauta aqui que eu quero, né, apresentar para vocês para encerrando. É urgente uma nova construção de distribuição de bolsas. A portaria 34 ela precisa decair, né? Ela precisa passar por um processo de revogação, mas nós precisamos ter algo para colocar no lugar, e algo que contribua para redução da assimetria regional e também para redução da assimetria entre as áreas de conhecimento. Isso, para nós, são princípios fundamentais e para a construção de uma distribuição de bolsas mais justas. Mas tem um ponto que eu também acho que é importante colocar aqui, para já ir fechando, que é demandar, junto a essa nova distribuição de bolsas, que haja espaço para planejamento. Então, o que aconteceu de mais grave nesse processo de distribuição? O resultado da CAPES e do CNPq saíram há 2 semanas atrás, coisa de menos de um mês. Vários processos de seleção dos programas já tinham acontecido. E as pessoas entram esperando. E tá tudo bem ter expectativas, né? A gente tem expectativa porque a gente está vivo. O que está errado é a gente não conseguir se planejar, e o programa não consegue se planejar,
A universidade não consegue se planejar e, consequentemente, nós pós-graduandos também não conseguimos nos planejar. Então, a gente entra no programa com a coordenação, com os professores, falando que vai ter bolsa, porque historicamente tem bolsa, e depois que passa o processo de seleção, tá para começar as aulas, a gente descobre que não vai ter mais bolsa, porque aconteceu essa distribuição anual, e que a bolsa que era para estar ali não está mais. Isso foi fruto também de algumas alterações, como eu falei, né? Cota empréstimo, eu posso tirar essas dúvidas depois das terminologias, e como é que faz essa contagem de bolsa propriamente. Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. E dentro dessa perspectiva de pauta de uma nova distribuição, precisa constar também uma reflexão sobre o quanto as assimetrias elas são causadas por conta dessa dependência. Só distribuo bolsa para quem tem nota 6, para quem tem nota 7, ou seja, a depender da nota. Isso é algo para a gente problematizar e para a gente apresentar uma outra perspectiva. Transparência, nós precisamos ter transparência interna no nosso programa, na nossa universidade, na CAPES, a nível nacional. Todo mundo, quanto mais pessoas entenderem como o processo funciona, melhor vai ser o processo, e isso faz parte da construção de um processo verdadeiramente democrático. Então, transparência é muito importante e que essa distribuição não cause, ou seja, não seja em prejuízo de esvaziamento de programas. Então, como eu falei, essa perspectiva ela é ligada diretamente a uma distribuição de bolsas que entenda a importância da avaliação, mas que ela, sobretudo, tenha uma atenção, uma prioridade em resolver ou buscar soluções em torno da desigualdade, das assimetrias regionais entre programas, entre universidades, entre regiões, para que o nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia conte com todos os saberes, conte com todas as produções, conte com toda a contribuição potente que cada pós-graduação brasileiro, cada pós-graduando brasileiro tem para dar, tem para contribuir, tem para construir dentro do processo de desenvolvimento nacional de um país que seja socialmente referenciado, com justiça social, do tamanho dos nossos sonhos. Acho que é isso. Falei muito, já passei super do meu tempo, mas eu tentei trazer aqui um pouco de tudo que eu já aprendi ao longo desses anos, e deixar com vocês um conteúdo bacana para também ajudar vocês enfim, a entenderem tudo isso e também a dialogar nesses desafios diários. Obrigada, gente, muito obrigada. Obrigado. Opa, meu Deus, meu cabelo todo. Obrigado, Natália. Bom, gente, eu não sei se a gente vai abrir inscrições, né? Por conta do horário, a gente vai tentar também delimitar a gente mais ou menos em torno de 2 minutos, né? Para cada um poder falar, eventualmente a gente avaliar, abrir reinscrição. Até o momento só temos a Milena inscrita. Eu vou pedir para vocês colocarem o nome, tipo assim, inscrição e o nome, o nome. Vou pedir também, se possível, né? Para se apresentarem, dizendo o nome, o programa. É isso, gente. Então, Milena, 2 minutos, por favor. Obrigado. Olá, gente. Boa noite. Vocês me ouvem? Vocês me Sim, ouvem? sim, ouvimos. Ok. Meu nome é Milena, eu sou representante discente da PPG Biofísica e agradeço muito a reunião da APG e essa consideração que a Natália fez inicialmente. Bem, diante de tudo que a Natália falou, um ponto que eu acho que é pertinente, que é importante a gente falar também, é que até pouco tempo o que a gente estava ouvindo é que nessa questão de reformulação da atividade do CNPq, ele iria aos poucos retirar as bolsas para poder focar nos projetos e as bolsas seriam restrição papel da CAPES. Só que o que aconteceu foi que essa retirada de bolsas, principalmente esse ano, foi de forma muito abrupta e não foi de forma coordenada com a questão da política nova de redistribuição de bolsas da CAPES. Isso, falando do meu programa, impactou muito. Hoje, a gente, de acordo com o último edital do CNPq, nós não ganhamos nenhuma bolsa
e atualmente só temos 4 bolsas CAPES no momento e só mais uma em agosto. Está em discussão, inclusive, se iremos abrir um processo seletivo no meio do ano. Então, assim, isso impacta drasticamente o nosso programa, porque somos um programa grande, antigo, e que tem pelo menos 80 orientadores. Então, é inviável que tenha essa redução sem isso ser alinhado, né, de forma, enfim, convergindo com as políticas da CAPES. Então, eu queria saber se existe alguma questão, né, da gente reivindicar essa reformulação do CNPq, cobrar que isso seja feito de forma alinhada com a política de distribuição da CAPES, e também pedir que a Pró-Reitoria, que foi o órgão que fez a distribuição do CNPq, tenha critérios que sejam mais claros para fazer essa distribuição. Só finalizando, eu li hoje os critérios que eles utilizaram bolsas ociosas da CAPES e as bolsas de CNPq que existiam até fevereiro de 2025. E programas que tinham bolsa CNPq maior do que 5 bolsas, né, até 2025, receberiam 2 bolsas CAPES, e o que não aconteceu no meu programa, por exemplo, a gente não recebeu nenhuma bolsa. Então, eu acho que seria importante a gente também pensar quais são os critérios e também maneiras de como o CNPq pode se alinhar com a CAPES nessa questão. Enfim, é isso, encerro. Obrigado, Milena. Gente, mais alguém? Ninguém mais se inscreveu. Não que eu tenha visto. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Dúvida, questionamento? Lembrando que não existe pergunta idiota. Não tem, esse é o espaço para gente. Pronto, perfeito. Luna, 2 minutos. Oi, gente, boa noite. Vocês conseguem me escutar direitinho? Perfeitamente. Beleza. Gente, primeiramente, isso tudo é muito novo para mim. Eu entrei agora como representante do mestrado do PPGG, que é da Geografia da UFRJ. E, bom, a gente está com uma questão bem séria em relação aos cortes enfim, das bolsas. Do CNPq não veio nada para a gente. E, a princípio, do mestrado vieram só 5 ou 6 bolsas. Sendo que no ano passado tiveram 16, 17 bolsas, todo mundo praticamente pegou bolsa no ano passado. E eu queria entender o que acontece nessa questão, se de fato não teve um corte, porque é um número muito abrupto tirarem 10 bolsas de mestrado. Não sei exatamente como funciona essa questão, mas assim, foram muitas bolsas do ano passado para esse ano, um corte bem grande. E a gente já não vai ter CNPq também, a galera do doutorado também está numa situação difícil e a gente não sabe muito como recorrer a isso, o que fazer em relação a isso. Essa seria mais ou menos a minha dúvida. O que a gente poderia fazer de fato? Bom, é isso. Perfeito, Luna. Obrigado. Júlia Iglesias, por favor. Depois já prepara a Vitória Trindade. Oi, gente, boa noite. Vocês me ouvem? Acho que sim, né? Sim. Tá. Sim. Oi, gente, meu nome é Júlia, eu sou representante discente do PPDH, que é ligado ao UniFDH. E sou também militante da UJC. E eu queria, assim, lá no PPDH, a gente tem algumas questões, assim, relativas à nota do programa e tal, que, enfim, a gente está tentando estratégias para melhorar. E aí, com isso, a gente só recebe Bolsa CAPES de demanda social, por causa da nota, né? E, assim, 2, 3 bolsas por ano, né? Sendo que entram muitos alunos por ano. E não recebe nenhuma bolsa do CNPq. E aí eu queria, né, com a fala da Natália e tal, eu queria esclarecer se as bolsas de CNPq realmente ficaram limitadas à área de biológicas e tecnológicas, porque o nosso programa é um programa de direitos humanos, né? E não recebe nenhuma bolsa CNPq, assim, não recebeu ano passado, não vai receber esse ano. E aí eu queria saber, enfim, como é que ficou essa questão, assim, se realmente ficou totalmente limitado, se foi, enfim, como é que está sendo a distribuição do CNPq. É isso. Ai, Obrigado, obrigada, gente. Obrigada pela reunião também.
Perfeito, obrigado, Júlia. Vitória Trindade, por favor. Oi, pessoal, vocês me ouvem direitinho? Sim, Sim, sim. Boa noite. Eu não sou representante discente, mas eu entrei agora no doutorado do PPG Biofísica também. Sou colega da Milena. E estou sofrendo com esse remanejamento, né, das bolsas. E a minha dúvida seria, assim, já que a gente está com essa consequência, né, desse remanejamento de orçamento, é, e a gente tem aqui a FAPERJ, que assim, disponibiliza muitas poucas bolsas para o Estado, eles focam mais em dar bolsas, né, nota 10 e de pós-doc, mas por que que a gente não... Assim, tô falando de um lugar que não acompanha 100%, então a minha dúvida vem daí. Se a gente tem algum processo, né, assim, uma luta para tentar uma melhora dessa disponibilização de bolsas da FAPERJ, porque esses problemas que a gente está sofrendo com a CAPES e com a CNPq, né, não serão resolvidos tão cedo e a gente tem uma FAPERJ aqui, vou me ousar dizer, meio fraca. Então, acho que a gente precisava também pensar nisso e eu queria saber é, a que passo estamos nisso. É isso, obrigada. muito obrigado, Vitória. Tá. A Caroline apresentou uma dúvida bem pontual, está no chat, a Natália já pode perceber. Gente, mais alguém? Tem mais uma dúvida também da Milena, mas gente, peraí. Mas, enfim, Natália, é isso. Natália, consegue? Mais alguém? A gente quer se inscrever para falar? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Perfeito. Então, Natália, fica anotada aí as dúvidas, se aparecer. Se não, qualquer coisa também anotei. Tá, vamos lá. Vocês podem ir colocando também as dúvidas no chat, viu, gente? Gabriel, você conta meu tempo de. Vou tentar responder em 5 minutos, gente, também para a gente não tomar todo o tempo e aproveitar, mas quem. Enfim, se a gente for sentindo a necessidade também de falar, às vezes em reservado também, meu contato também vai ficar disponível, contato dos diretores da APG. Isso aqui, como eu falei, é só um start, né? Mas para a gente aglutinar essas forças e trabalhar junto. Então, a primeira pergunta, né, que a Milena fez, que é essa relação CAP-CNPq, isso é uma verdade. Desde que o governo virou, né, e por isso, inclusive, que a gente defende que as agências de fomento, elas não se fundam, porque cada uma, de fato, cumpre um papel. Mas a gente, por mais que elas cumpram papéis diferentes, a gente o que acontece nesse exato momento foi o que eu falei antes. O Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, o Sistema Nacional de Pós-Graduação não estão conversando. Então, o timing de uma agência não é o timing da outra agência. O que o Ricardo Galvão faz no CNPq não é o que a Denise, que acabou de assumir, inclusive, está atualizando a equipe inteira, os diretores das diretorias vão mudar. Então, tem um processo acontecendo no meio disso tudo. Não, e aí deixa eu frisar, não é uma justificativa para dizer qualquer coisa que essa redução ela é justa. Não é. Essa redução ela é injusta. E aí, já respondendo a pergunta, tá? Desculpa, gente, eu cometi um erro de não anotar o nome das pessoas. Mas da pergunta da aluna, acho que foi a aluna, né? Não teve corte, teve aumento de bolsas. Quando a gente abre a planilha da quantidade de bolsas, a quantidade de bolsas, CAPES e CNPq, no último ano, elas aumentaram. Mas essa quantidade não aumentou o suficiente para cobrir o tamanho da necessidade das bolsas de pós-graduação. Então, a gente ainda está muito longe da nossa pauta, que é a universalização das bolsas, e está longe ainda da pauta de que todo pós-graduando deve ter acesso à sua primeira bolsa, né, à sua bolsa de estudos, até o final do primeiro ano aí,
do doutorado e até o final do primeiro semestre, quando a gente fala do mestrado. Então, tem uma desconexão completa da CAPES com o CNPq. Está se buscando resolver a partir de agora nesse governo, mas isso é um processo. Isso ainda não aconteceu, e a maior prova de que isso não aconteceu mesmo é isso que está acontecendo agora. Esse debate, inclusive, sobre uma agência suprir a outra na quantidade de bolsas, vem desde que a Portaria 34 foi aplicada, foi judicializada, e que se apontou, já tirando a dúvida, da... Deixa eu ver aqui. Agora eu não sei, já perdi já quem fez as perguntas. Desculpa, gente. Que apresentou sobre a dúvida sobre a área do CNPq. O CNPq ainda não mudou a sua compreensão sobre as áreas estratégicas. Então, quando o edital sai, ele já sai focado naquelas áreas. É por isso que o direito não tem bolsa CNPq, direitos humanos não tem CNPq. Não tem. O edital ele já sai focado naquelas áreas. E aí, essas áreas sequer podem concorrer. E o que a gente debate com o CNPq ora bolas. O que é a área estratégica, né? O que é a área estratégica? Então, mais uma vez, é esse cômputo nacional, como o Gabriel escreveu aí. O número de bolsas aumentou. Só que onde é que está o problema? A distribuição das bolsas aplicadas na Portaria 34 depois da nova divulgação, do novo resultado da quadrienal. E a alteração do CNPq que tirou a cota de programa e juntou todas as cotas e mandou direto para a universidade. Então, agora, quem faz essa divisão, essa distribuição das bolsas CNPq é a PR2, igual ela faz para a PIBIC. E aí, essa pergunta que a Milena fez de forma muito acertada, que eu também acredito, e é uma das minhas propostas de encaminhamento aqui. Eu cheguei a conversar com o nosso pró-reitor na semana passada, eu passei 2 dias em Brasília, conversando com reitores, conversando com a CAPES, com o CNPq, ficou eu e o presidente, o Vinícius Soares, que não pôde estar aqui hoje, que ele está em outra agenda ainda, mas é doutorando da FRJ. Então, a gente ficou nessa missão lá em Brasília na semana passada, tentando compreender as especificidades. Conversamos com o FOPROP, que é o Fórum dos Pró-Reitores, inclusive para chamar, né, a atenção do fórum, que eles precisam ajudar os pró-reitores a resolver esse imbróglio. Porque quando o CNPq toma a decisão de tirar do programa e entregar para a pró-reitoria distribuir, ela está abrindo mão de um problema, mas criando, de certa forma, um problema para as pró-reitorias, porque agora elas é que tomam a decisão para onde vai aquela bolsa. E, como eu falei, todo mundo é importante. Todo mundo é importante. Então, agora a pró-reitoria da UFRJ vai ter que dizer, por critérios, quem merece mais, quem merece menos. Isso gera um problema interno, isso gera um desgaste interno. E isso, para a nossa pós-graduação, é muito ruim. Nós somos a segunda maior pós-graduação do país. Isso é muito ruim. E não fomos só nós os afetados. Não à toa, né, as maiores, a UFRJ, a USP, a Unicamp, a UFMG, foram as afetadas diretamente com seus principais programas no sentido de nota, né? As notas 6 e 7. E isso é algo que, nesse momento, está na fase de recurso. Então, eu espero muito que todos os programas tenham entrado com recurso e que eles estejam tramitando nesse exato momento, tanto na CAPES quanto no CNPq, que nenhum programa tenha aberto mão de pedir o seu recurso. Nessa movimentação, nessa articulação que nós fizemos na semana passada, na sexta-feira, a NPG vai ter uma reunião com a presidência da CAPES e a presidência do FOPROP para discutir essa questão da distribuição, a partir, inclusive, desses prismas, desses pilares que eu apresentei aqui. Tem que dar condição de planejamento, tem que dar condição de reduzir a assimetria, tem que dar condição de valorizar as áreas, tem que dar condição de valorizar também a avaliação, porque é fruto de esforço dos pós-graduandos, tem que ter transparência. E aí, para responder já a pergunta que a Yasmin fez, né, sobre onde a gente acha, né, esse número de bolsas, mais uma vez vem a pauta da transparência. Ninguém aqui vai encontrar em lugar nenhum. A NPG tem acesso porque a gente faz parte do Conselho Superior e do Conselho Técnico Científico. O resultado da distribuição ele só vai sair depois do recurso.
Então, nesse exato momento, a gente consegue ter um mapa geral, que são os dados até 2021, através do GeoCaps, e a gente consegue saber, até 2021, quantos são os matriculados, quantos são os bolsistas. Então, essa planilha de agora não vai ter em lugar nenhum, só vai ter depois que sair o recurso. Então, veja, né? A gente está falando em 2024 de dados de 2021. Tem aí um processo que precisa ser avançado, né? Que a gente precisa discutir sobre a importância da transparência na distribuição das bolsas para que essa planilha seja, né, mais acessada. E eu falo isso, gente, inclusive porque uma das coisas que eu conversei com o pró-reitor de pós-graduação na semana passada foi o seguinte: não tem como a UFRJ se posicionar sobre qualquer perspectiva se ela não entender qual é o tamanho do problema como um todo. Porque não foi só um programa que teve a redução, mas também não foi só redução. A gente também teve programa que ganhou. Então, para tratar, precisa tratar o todo. Exatamente, inclusive, para a gente não ficar vendido. Porque essa linha do corte, de falar que é corte, não... Então, vou repetir mais uma vez, Daniel, não tem corte. Não tem corte. Mas depois a gente pode falar, sim. Mas não tem corte, elas não estão diminuindo necessariamente na FRJ, é uma questão por programa, e a situação dos programas 5 precisa olhar no programa, porque é o barema da distribuição. Eu já falei isso algumas vezes, mas também não tem problema repetir. Mas também eu posso falar com mais detalhes depois para quem foi chegando, só conseguiu chegar agora. Então, não tem corte. E essa é uma linha que a gente precisa assimilar coletivamente para que a gente acerte na demanda. Porque se a gente bate na CAPES e no CNPq e fala teve corte, a primeira resposta é não teve corte. Vocês não conhecem nada, não teve corte. Então, o tempo que a gente vai ficar discutindo já passou. E aí a bolsa não voltou. E aí a bolsa não chegou. E aí a gente não conseguiu arrumar solução para quem vai ficar sem bolsa. Qual é o meu interesse aqui, enquanto representante discente, na NPG, na APG, é resolver a questão. Em 2020 e 2021, quando isso aconteceu, né, quando veio a portaria 34 e essa saída do CNPq de várias áreas do conhecimento, a UFRJ, através da sua pró-reitoria, foi muito acertada. Ela construiu um chamado Programa de Ações Afirmativas, apenas para programas 4 e 3 da UFRJ, viabilizadas com uma verba que existe na UFRJ, que a gente chama de verba CIP, que ela é uma parte de um dinheiro que a UFRJ consegue acumular graças às patentes, graças às inovações que são feitas na universidade, graças ao trabalho que é feito no Parque Tecnológico, junto à Coptec, ao Parque Tecnológico, foi construído esse programa. E esse programa foi o que garantiu, por exemplo, que programas como o serviço social, a psicologia, não ficassem sem nenhuma bolsa. Porque esses programas, quando a portaria da CAPES veio, já não tinham CNPq e ficaram sem nenhuma bolsa da CAPES. Depois veio todo um movimento de pressão em torno das bolsas empréstimo. Isso também é importante saber, gente. Cota do programa fica com o programa. Ele tem uma mais autonomia para administrar. Cota da pró-reitoria, a pró-reitoria distribui através dos critérios para os programas. A cota empréstimo é uma bolsa que é da CAPES e a CAPES entrega e fala assim, é empréstimo. Depois que essa pessoa defendeu, ela volta para mim. Quando volta para a CAPES de volta, ela vai distribuir para outro lugar. Ela não necessariamente fica no programa. Então, essa também é uma informação importante, porque às vezes a gente não sabe esses detalhes, e aí se pergunta, olha, cadê a minha bolsa que estava aqui, né? Não está mais. Mas ela não é DS, não é ProEx, ela é empréstimo, ela é da pró-reitoria, então não necessariamente ela vai ficar no programa. Então, acho que essa é uma informação bacana de coletar com as coordenações. Quais modalidades de bolsa, CAPES e CNPq tem no meu programa?
E estou falando isso aqui para vocês perguntarem às coordenações, porque a demanda da PG, a primeira demanda, sabe sim, qual é empréstimo, qual é ProEx, qual é de pró-reitoria. O programa tem absolutamente todo esse número. Tanto é que a primeira demanda que eu deixei com a pró-reitoria foi da seguinte: cadê a quantidade das bolsas? Não sei se nesse exato momento. A cota do CNPq, ela era por programa e agora ela está toda na universidade. A universidade é que vai fazer a distribuição das bolsas de pós-graduação do CNPq, igual ela faz do PIBIC. O que a pró-reitoria precisa ter nesse exato momento e não tem? Essa é uma demanda histórica da APG. Nós precisamos ter quantas bolsas e quais bolsas circulam na UFRJ, na pós-graduação da UFRJ. Porque isso dá condições da gente demandar e construir políticas públicas de criação de outras bolsas. Então, a gente foi pego desprevenido também porque a gente não consegue se planejar, porque nós não temos o nosso próprio número. A UFRJ não conhece a pós-graduação da UFRJ. E eu acho que essa é uma das principais demandas que a APG da UFRJ demanda historicamente, em especial nos últimos 4 anos, e que a gente ainda não conseguiu avançar. Por último, tem outras 2 perguntas que eu não respondi. FNDCT. Esse fundo não pode ser utilizado para bolsa. A gente tenta uma aprovação via decreto, via projeto de lei, para que esse recurso seja usado na pós-graduação, mas, como eu falei, sistemas diferentes. O FNDCT ele cumpre um outro papel nesse exato momento que está atrelado especialmente à FINEP. Não é atrelado ao CNPq necessariamente, e ele tem um conselho específico que gera esse fundo. O FNDCT foi destravado no ano passado, então ele quase deixou de existir. É um processo ainda, né, de compreensão do para que ele serve, é uma disputa política, inclusive, do para que ele serve, para quem ele serve, e com certeza é importante que vocês saibam que a NPG defende que o FNDCT seja financiador da pós-graduação, e que ele possa viabilizar os direitos dos pós-graduandos. Isso também eu acho que é importante vocês saberem, mas nesse momento não dá para utilizar ele. FAPERJ. A FAPERJ, ela cumpre um papel também muito importante de ajudar programas, cumpriu um papel também muito importante no período, quando adveio o programa, a Portaria 34. Ela tem focado em criar editais para jovens pesquisadores, para tentar reduzir essa evasão e esse lapso que tem entre sair da pós-graduação e entrar, de fato, para um mercado de trabalho altamente qualificado. Então, tem focado muito em pós-doc, está sempre muito atrelado a essa questão do nota 10. Tem bolsa que não é nota 10. Eu acho que uma proposta importante que a gente pode tirar daqui, através dessa pergunta da FAPERJ, é oficiar a FAPERJ para que possa criar um programa, um projeto, um edital que construa, que apresente novas bolsas justamente para sanar esses programas no Rio de Janeiro que ficaram sem a bolsa. Acho que isso é possível, é altamente legítimo e é uma alternativa. Ao mesmo tempo em que eu acho que uma reunião com a pró-reitoria é da máxima importância, junto com a Coptec, junto com o Parque Tecnológico, porque se uma vez se resolveu, há 4 anos atrás, é possível que a gente consiga resolver e buscar soluções para ajudar a pós-graduação da UFRJ a não perder a sua excelência em decorrência da redução das bolsas. Então, acho que é uma proposta de encaminhamento, né, essas duas, que a APG tem condições de fazer com o apoio da NPG, e, além disso, outras propostas de encaminhamento são as seguintes. Na semana que vem, do dia 26 ao dia 28, nós estaremos, né, a NPG, mas a convocação é para todos os movimentos, para todo o Movimento Nacional de Pós-Graduando, todas as APGs vão estar nessa. Chegou a jornada de lutas em defesa dos direitos dos pós-graduandos, por mais direitos. O nosso mote, no geral, é mais bolsas e reajuste, né, por mais bolsas e reajuste, direitos previdenciários e o orçamento do conhecimento, o orçamento da CAPES, mais orçamento para a nossa área,
a área da ciência, tecnologia e educação. Nesse processo do dia 26 ao dia 28, alguns de nós estarão em Brasília, eu serei uma dessas pessoas, vou lá participar e organizar audiência pública no Senado Federal com esse tema, e a gente vai fazer blitz no Congresso para convencer os parlamentares a devolverem o dinheiro da CAPES e colocarem mais dinheiro para que a gente possa tanto garantir o reajuste quanto o aumento da quantidade de bolsas no Sistema Nacional de Pós-Graduação de Ciência e Tecnologia. Quem puder, os programas que tiverem condições, puderem comprar passagem para um pós-graduando que seja, que queira ir para Brasília, participar com a gente desse momento, é super importante, tá todo mundo convidado, quem puder conseguir essa passagem, encontrar com a gente lá, ir com a gente lá. Se conseguir passagem, fala até qual é o horário que eu vou do voo para a gente ir junto no mesmo voo, e a gente vai lá junto construir e agitar Brasília, é super importante. Mas para quem vai ficar, eu acho importante a gente sair daqui com uma proposta de atividade na UFRJ. Então, a APG, ela está aqui também para isso, para pensar e ouvir de vocês o que a gente pode fazer junto, né? No geral, a gente faz ação com plaquinha, tira foto, faz ação de rede, mas eu acho que a gente pode fazer mais, tem que fazer mais, mas também não dá para fazer só um grupo pequeno de pessoas ou só de um único programa. Agora é todo mundo. As nossas pautas, elas são muito justas e a gente não está aqui para resolver só a vida de um, só a vida de outro. A gente está aqui sinalizando e apresentando um problema muito maior, muito grande, que envolve também nossas demandas internas, porque sem orçamento para o UFRJ, a gente pode terminar mais um ano sem conseguir empenhar R$ 1 milhão para fazer o primeiro programa de auxílio emergencial para pós-graduandos da UFRJ. Então, isso também é uma demanda interna, para pressão interna, para que os nossos gestores, né, entendam a prioridade que precisa ser dada à pós-graduação, tal qual se dá à graduação. Então, é isso, gente. Acho que eu tentei responder tudo aqui. Se faltou alguma coisa, também podem me perguntar depois. A gente também pode se falar no privado. Eu vou colocar aqui o meu número. E fica aí aberto para também vocês pensarem, sugerirem ideias do que a gente vai fazer semana que vem na UFRJ, pelo menos no dia 26, 27, 28, aí já é ponto facultativo. Alguns programas não vão ter aula, estão até já perguntando se a UFRJ vai abrir ou não. É ponto facultativo dia 28. No geral, a UFRJ não tende a funcionar na quinta-feira, mas às vezes tem quem funcione na Quinta-feira Santa. De todo modo, dia 26, dia 27, é dia de mobilização, é dia da gente conversar com todo mundo, é dia da gente defender os nossos direitos, e eu conto com cada uma de vocês, a NPG conta com isso, e a PGUFRJ também, gente. Obrigada. Vou sim. Tem gente fazendo ata para a gente divulgar. Gente, eu mudei aqui de usuário porque eu perdi aqui o original. Mas vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, perfeito. Bom, gente, Natália, você disponibilizou seu número em algum lugar? Ou, enfim, mas pode ser mais, além do seu próprio também, mas enfim, em algum lugar aqui? Não, né? Não entendi, desculpa. Você disponibilizou seu número? Você disse que ia colocar em algum. Não, vou colocar agora. Tá, perfeito. Bom, gente, é isso, né? Esse foi nossa reunião, como a gente colocou na ideia de ser também um espaço breve, né, para a gente conseguir encaminhar e não ocupar muito do tempo de vocês. A gente agradece a participação de todas as pessoas, convida a seguirem as redes da PG, né, enfim, a PGFRJ, participarem do nosso grupo aberto de WhatsApp também, onde a gente passa todos esses informes, tem um canal de aviso para quem não quiser estar em mais um grupo de WhatsApp também. Qualquer coisa, enfim, só falar com a Natália ou comigo também. Eu vou colocar meu número aqui só para. E é isso, gente. Essa foi a nossa reunião. Alô? As pessoas já estão saindo, né? A Vitória sugeriu aqui, né? Tínhamos que nos organizar para parar o trabalho um dia, pelo menos, e fazermos um protesto. Acho que a gente está perdendo o quórum aqui, porque eu acho que o combinado mais ou menos era 1 hora e meia de reunião. Queria propor o seguinte, para não deixar vazio de encaminhamento que a gente vai fazer na semana que vem.
Principalmente a galera da biofísica, né, que escreveu uma carta, que tem se organizado e está bastante organizado nessa perspectiva, me procura, a gente conversa. E aí eu queria pedir para todo mundo que participou hoje, mas também para quem não participou, a construção ela é ampla, mas também para os representantes discentes que estão aqui, consultem o seu grupo da turma, consultem o seu programa, hoje ainda, amanhã, e manda correndo para a gente, assim, olha, o meu programa está disposto a fazer isso, a gente está a fim de fazer isso. Manda para a gente e nós vamos organizar tudo, assim, tudo que tiver ao nosso alcance com vocês, a gente vai organizar. Mas é importante. E aí vai que, né? Tenho certeza absoluta que as ideias vão se atravessar. Com certeza vai ter um programa que vai pensar igual ao outro, que vai querer fazer a mesma coisa, e a partir daí a APG também se organiza para juntar. E não dizem isso, né? Os interessados é que organizam, se juntam e fazem as coisas acontecerem. Então, queria agradecer a todo mundo pela presença e deixar esse pedido e essa proposta de encaminhamento, se todo mundo topar, para a gente já ir encerrando a reunião, mas também para não deixar vazio de encaminhamento o que a gente vai fazer na semana que vem. Aí, repetindo, RDs, representantes discentes, e quem não é RD também. Manda mensagem agora no grupo da sua turma, manda mensagem para a galera, manda e-mail e fala assim, ó, semana que vem tem jornada de lutas da NPG, do Movimento Nacional de Pós-Graduandos, o que a gente vai fazer para defender os nossos direitos? E aí, manda para a gente, nos canais da APG, para mim, para o Gabriel, para a diretoria, que a gente vai passar essa semana sistematizando e dar a devolutiva para todo mundo nos nossos canais e para todo mundo que procurar a gente. Pode ser assim? Bem, estou entendendo que sim, a galera meio que já está se despedindo, alguém botou um joinha, sim, sim, sim. Então, gente, olha, muito obrigada mesmo pela participação, como o Gabriel falou, e como eu falei lá no início, né? Isso é só o começo, ele acabou caindo aqui, mas isso é só o começo, é só o primeiro encontro de muitos, e já vi que uma galera ali já se animou para agitar o encontro dos pós-graduandos. Então, em breve aí aguardem que a gente vai fazer uma social dos pós-graduandos da UFRJ. Beleza, gente? Boa noite. Aí voltei, mas obrigado. Natália, tá me ouvindo?